Dívida de cartão de crédito. Saiba o que fazer e como negociar da maneira certa. Será que podem tirar meu carro, minha casa e meus bens? Pessoal, vou trazer um tutorial completo com todo o passo a passo aqui bonitinho. E é óbvio, pessoal, que mesmo que você não esteja endividado, torço para que isso não esteja acontecendo com você, mas em algum momento da sua vida você vai conhecer alguém, tá? Então, além de compartilhar esse vídeo com essas pessoas queridas que você tem uma proximidade, é bom você ter ideia aqui geral de como funciona essa negociação para você poder ajudar aí amigos e parentes ao longo da sua vida. Lembrando que esse vídeo aqui é sem edição e aqui embaixo a gente bota a aba capítulos para você pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. Aqui a gente valoriza o seu tempo, obviamente. Mas, pessoal, é melhor você assistir o vídeo como um todo para entender toda a nossa linha de raciocínio. Primeira coisa que você tem que entender é que o cartão de crédito, ele não é seu inimigo. Se você está endividado com dívidas do cartão de crédito, você que foi seu inimigo. Entenda isso de imediato, tá? Porque o erro não está no uso do cartão de crédito, mas sim da forma que você usa ele. Porque se você souber usar o cartão de crédito da forma correta, o cartão de crédito pode ser um grande aliado no seu processo de enriquecimento. Igual vocês muito bem sabem, acompanham aqui no nosso canal, existem diversas maneiras de usar o cartão de crédito de forma inteligente para colocar dinheiro no seu bolso. Então pode ser um vilão aqui, igual o cachorrinho feliz. Mas se você usar ele da forma errada, vocês vão ver aqui um exemplo que eu vou mostrar aqui dos juros que é embutido, que é gigantesco numa dívida de cartão de crédito. Aí sim, se você usar errado, pessoal, o cartão de crédito pode ser um grande vilão aí no seu processo de enriquecimento. E o que acontece quando eu não pago a dívida? Tá? Então, tive minha dívida do cartão de crédito, isso aqui vale para outras dívidas também, e fiquei um tempo sem pagar. Cara, o banco ele vai enviar o seu nome, o seu CPF, os seus dados, para os birôs de crédito. E os mais conhecidos hoje são SPC, Cadastro Positivo, esse aqui que está na tela, Serasa.com.br e o Consumidor Positivo, Boa Vista. Tá? Então esses são os 3 grandes birôs de crédito que de imediato, pessoal, recomendo muito vocês criarem o seu cadastro em cada um desses birôs de crédito. Por quê? Porque ali você vai ter a informação de qual que é o seu score e também você está, de certa forma, sendo amigo dos bancos, porque você está expondo a sua vida ali sem ter medo. Mostra para os bancos que você não está escondendo nada, que provavelmente você vai ser um bom pagador. Isso já é mais para quem está, de fato, numa condição boa, sem estar endividado, tá bom? E o que acontece quando eles mandam o seu nome para esses birôs de crédito? Você, em resumo, vai ficar impedido de usar o crédito. Então esse é o primeiro fator aí e ele é positivo, tá? Por quê? Porque dessa forma você vai estar impedido de se endividar ainda mais, de piorar ainda mais essa questão do tamanho da dívida sua, né? Porque os juros são extremamente agressivos. E daí muita gente me fala, Fialho, tá, após 5 anos da minha dívida, ela vai prescrever, eu não vou estar mais com o nome manchado, como é que funciona isso? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, após 5 anos existe uma lei bonitinha ali, que ampara que sua dívida ela vai prescrever. Então, essa lei 10.406 de janeiro de 2002, artigo 206, cada inciso ali fala primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. E no quinto ano, igual vocês podem observar aqui, a sua dívida ela vai prescrever, caducou a sua dívida. O pessoal fala mais dessa forma. Em resumo, o seu nome ele sai do Serasa, sai dos birôs de crédito, mas, pessoal, não significa que você está com um nome top, tá? Porque o seu nome ele vai continuar ferrado no score e também no banco. E é óbvio que ele vai ser consultado por outras empresas e bancos e todo mundo vai ficar com receio. Então é como se, a partir do momento que sua dívida ela prescreve, é como se fosse para o banco uma dívida podre. O banco ele não pode mais tomar os seus bens, não pode mais te executar e não pode mandar mais o seu nome para os birôs de crédito. Tá? Então, após 5 anos, ele não tem mais esse poder. A única coisa que ele pode fazer é te chamar, né, aquelas cobranças administrativas, ligação, telefone, cartinha, isso ainda ele pode fazer. Mas o restante, que são as situações mais graves, ele realmente não pode após os 5 anos. Só que você tem que entender que as suas possibilidades de solicitar novos empréstimos, financiamentos, vai ser muito difícil. E, inclusive, os bancos eles cometem com frequência o erro de, após os 5 anos, eles continuarem te intimando e mandarem o seu nome, por exemplo, para o SPC Serasa. Só que a partir desse momento, pessoal, você pode entrar com uma ação judicial de indenização por danos morais, que após os 5 anos eles já não podem mais fazer isso. Eles podem te mandar cartinha, podem te mandar e-mail, podem, mas eles não podem, de certa forma, te ameaçar, te coagir. Isso eles não podem mais, e muito menos mandar o seu nome para os birôs de crédito, igual vocês podem ver nesse artigo que eu mencionei e também no artigo aqui, 71.
101, tá? Que fala ali, ó, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas e incorretas. Tanto que foi isso que eu falei. Se sua dívida ela prescrever, eles não podem mais mandar para o Serasa. E se eles mandarem, por exemplo, eles estão incorrendo num erro. Então aqui já vai um alerta inicial para você. E é óbvio, pessoal, que aqui eu não estou de maneira nenhuma estimulando vocês a não pagarem a dívida. A ideia, na realidade, é você entender todas essas estratégias, adaptar para a sua realidade, para que de fato você consiga pagar a dívida, só que uma dívida justa, né? Não com juros colossal, igual esse aqui, que é do cartão de crédito, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai mostrar qual que é o tamanho dessa dívida. Quais são os tipos de cobranças? Então muita gente me pergunta, tá, como é que funciona isso, Fê? São 3 tipos de cobrança: administrativa, extrajudicial e judicial. Então vai da mais tranquila para mais pesada. E a administrativa, em resumo, é só uma forma de te intimidar, tá bom? Então eles vão mandar WhatsApp, e-mail, ligações, cartinhas, só que de fato você não perde nada. Então você não tem nenhum bem seu tomado, tá? Então isso aqui é importante eu frisar. Aí vamos para a próxima cobrança, que é a cobrança extrajudicial. Então, como o próprio nome diz, ainda não vai para a esfera judicial. E o objetivo aqui ainda é continuar te intimidando, principalmente quando você não responde nada, você não vai pagar, você não tenta negociar, tá? Que por enquanto nem é o caso você fazer. Calma que vocês vão ver isso no tutorial mais para frente que eu vou passar aqui para vocês. E o último tipo de cobrança, que é a mais grave, é a judicial. Só que aqui, pessoal, pode demorar anos e anos para acontecer. E se você está com uma dívida do cartão de crédito, que é um juros abusivo, todo mundo sabe disso, cara, em 2, 3 anos a sua dívida ela está impagável, tá? Então é muito difícil o banco entrar com uma ação judicial que tem custos para ela, ainda mais com uma ação que tem um juros que ela sabe que é abusivo, tá? Então dificilmente chega nesse nível aqui para uma dívida de cartão de crédito. Para outras dívidas, óbvio que pode chegar sim, tá? E vamos lá, pode ter algo penhorado por uma dívida de cartão de crédito? Pode, mas é bem difícil, justamente por causa dessas questões dos juros abusivos. Pensa comigo, cara, se você teve uma dívida de R$2.000 no cartão e você não conseguiu pagar, em cerca de 2 anos essa dívida já passou de R$10.000. Cara, se você não conseguia pagar antes 2.000, é óbvio que você não vai conseguir pagar 10.000 agora, tá? Então acaba que fica uma dívida impagável. Por isso que é muito difícil do banco chegar nesse nível aqui com vocês. E ainda mais, por exemplo, se você tem um imóvel. Pô, você acha que o banco vai conseguir penhorar numa dívida de cartão, que é um juros abusivo, eles pegarem seu imóvel? É muito difícil, tá, pessoal? É bem pouco provável. E a dúvida que mais me fazem: devo negociar de primeira com o banco? Então, tenho minha dívida, estou há 3 meses sem pagar. O banco me ligou. Devo negociar de cara com eles? O que eu alerto para vocês, pessoal, é que é interessante que você entenda as regras do jogo antes de você fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, banco nenhum vai negociar com um bom pagador. Então, a partir do momento que o banco ele identificou que você é um bom pagador, que você tem grandes chances de pagar, cara, com certeza ele no máximo vai diminuir, ele vai aumentar as parcelas, ele vai aumentar a quantidade de parcelas, então prazo para você pagar, e vai diminuir as parcelas. Mas no fim das contas você vai pagar um valor ainda maior, porque os juros ele fica maior com o tempo, né, pessoal? E é justamente isso que o banco quer. O banco ele ganha dinheiro alongando as dívidas, cobrando uns juros, e você com várias parcelinhas que são acessíveis, né, as famosas parcelinhas, mas chega lá no final, por exemplo, você pagou 2 imóveis, 3 imóveis. No caso do cartão aqui, em poucos meses você já está pagando triplo, quádruplo. Tá? Então o banco ele não quer receber à vista, mas é aqui que está o pulo do gato, que vocês vão entender nesse tutorial completo. Mas primeiro entendam que você não pode mostrar para o banco nesse começo que você está em condições de pagar. Muito pelo contrário, tá? Você tem que deixar bem claro para o banco que com aqueles juros e do jeito que está sendo cobrado você não vai conseguir pagar. Sejam bem firmes nesse começo. Aí óbvio, não é que você não vai pagar, é só nesse começo para justamente você não cair nesse erro aqui de que o banco ele não negocia com nenhum bom pagador. Tá? Então é importante você entender isso, não significa que você não vai pagar a dívida. O próximo passo, pessoal, é você registrar tudo e reorganizar suas dívidas. Então você só vai conseguir resolver o problema, né, essa dívida do cartão, a partir do momento que você sabe exatamente qual é o tamanho desse problema. Então muita gente para nessa etapa, fica procrastinando que não quero ver esse problema, fica jogando para depois. Mas o ideal é você, desde já, anote todas as suas dívidas num papel e numa planilha. E é importante anotar a dívida real sem juros também, tá? E óbvio, coloque do lado os juros. Então aqui no exemplo, você vai colocar em prioridades do que tem mais juros porque tem menos juros, e você vai colocar também todas as suas dívidas sem os juros ali, para você ter mais claro qual que é o valor real que você deve para o banco, sem os juros por enquanto. Tá? Então botou ali, cartão de crédito Nubank, R$2.000, 30% ao ano, é só um exemplo, tá, pessoal?
Cartão Banco do Brasil, 3.500, 25% ao ano. Bradesco, 3.000, 20%. Santander, 5.000, 15% ao ano. Então colocamos aí do maior juros para o menor e elencamos ali a dívida sem juros. Aí vai dar um total de 13.500. Então esse é o primeiro passo. Reorganizou em prioridade e viu ali de fato qual é o tamanho do seu rombo. Próximo passo é não pagar a dívida se você não tiver o dinheiro. Se você já tem o dinheiro sem juros, aí pode ser o momento de você já aceitar uma negociação com o banco. Mas agora, se você ainda não tem o valor sem juros, então você não tem, por exemplo, os R$2.000 aqui em caixa, né, ou rendendo em algum lugar, ou na conta de outro parente seu, cara, aí não é a hora de negociar ainda, tá? Então entenda que a partir do momento que você não tem o dinheiro, você tem que deixar bem claro isso para o banco. Então fala com eles, nas condições atuais, com esse juros gigantesco, eu não vou ter condição de pagar essa dívida. Beleza? Então é isso que você tem que fazer. E lembre-se, banco nenhum negocia com bom pagador. Ele só vai negociar com os maus pagadores, porque ele já está contando que aquele dinheiro não vai voltar para ele. Tá? E vamos lá. Próximo passo, redução de gastos e custos. Então, pessoal, é um momento crítico de fato. Se você tem uma dívida, você tem que quitar ela o quanto antes, né? Então, para isso, você vai ter que reduzir gastos e custos. Então, serviços diversos, almoços e jantares fora de casa, isso tudo você vai ter que cortar. Não tem jeito, tá, pessoal? É aquilo, eu ganho 7.500, por exemplo, que era meu salário como tenente do Exército antes de pedir demissão. E eu tenho gastos ali de serviços e tudo mais, 7.000. Sobra só 500. Cara, se eu tenho uma dívida, eu tenho quanto antes reduzir isso para, por exemplo, 5.000, que daí vai sobrar mais. Tá? Então a ideia inicial é essa, reduzir gastos e custos. E vários mentorados nossos aqui, pessoal, a gente fez isso. Eles olharam, beleza, tenho de energia, por exemplo, tem que reduzir a conta de energia, que já é uma redução de custos. Ele olhou lá, eu tenho 2 filhos e a minha esposa, e cada um dorme com um ar-condicionado ligado de noite. Vamos flexibilizar, conversar com a família e todo mundo dorme em apenas um quarto, para economizar 2 ar-condicionados ligados todas as noites. Né? Outra ideia que essa mesma pessoa fez, ele tinha 3 equipamentos de refrigeração em casa, que eu digo geladeira, frigobar, freezer, acho que ele tinha esses 3, frigobar, geladeira e freezer. Ele colocou tudo numa só geladeira e desligou os outros 2. Então pode ser uma opção também para você reduzir gastos. Tá? Então aqui são só ideias, mas óbvio, adapte para a sua realidade. Próximo passo agora é buscar uma renda extra ativa. Então supondo que você seja CLT, trabalha ali 8 horas por dia. Cara, você vai ter que arrumar algum trabalho por fora para trabalhar mais 4 horas, mais 8 horas por fora, porque o tempo está correndo contra você. Então você vai ter que se sacrificar nesse momento para pagar o quanto antes essa dívida. Então existem várias possibilidades de renda extra ativa que você pode estar executando e vai variar muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que têm habilidades para determinadas áreas. Então, exemplo, se você edita vídeos, cara, pode ser o momento de você editar para um monte de gente, né, como freelancer. Você pode passear com cachorros, Dog Hero, dependendo da sua casa. Você pode receber os cachorros em casa para se hospedarem, né? Então também é outra forma. Serviços diversos, então faxina, manutenção de carro, manutenção de piscina, cara, podar árvores, diversos serviços você pode estar executando aí. Hora extra no seu trabalho, hypes, então aproveitar de eventos para você vender alguma coisa e ter uma renda extra. Então exemplo, no carnaval, cara, você pode vender bebidas, por exemplo. Você pode vender Trident, água. Você pode vender até rolo de papel higiênico. Conheço uma pessoa que eu fiz a sugestão, que foi algo que eu reparei num dos carnavais que eu tive, que muita gente ficava perto de banheiro químico, perto não, né? Que ia para banheiro químico e não tinha papel higiênico lá. E era extremamente necessário naquele momento, né? Então, oferta e demanda. Aí, num dos carnavais, tinha uma pessoa vendendo vários pacotinhos com rolinhos de papel higiênico separado. Ele vendia, não lembro agora o valor, se era de R$2 a R$5. E, cara, olha a margem de lucro que esse cara tinha. Então, tentem, de repente, adaptar em alguns eventos para vocês conseguirem um extra dessa forma, tá? Então, pode ser só uma possibilidade jogando ideias aqui para você, tá? Próxima ideia aqui, e de quebra, pessoal, vocês estão gostando desse vídeo, compartilhem ele com alguém que vai precisar desse conteúdo. Aqui a gente está passando todo o tutorial, explicando tudo, tá? E para mim também é complicado eu trazer esse tipo de vídeo, porque vocês sabem que, cara, bancos pagam muito bem para fazer publicidade. E eu tô abrindo mão disso justamente para poder ajudar você que tá aí do outro lado. A única coisa que eu peço é dar o like, comente aqui alguma coisa se vocês gostaram desse vídeo e compartilhem com algum conhecido, tá? É isso que eu peço para vocês aí. Muito obrigado desde já. E vamos lá, próximo item. Então, reduzir os custos, renda extra ativa, e agora você pode, para otimizar mais, para você pegar logo esse dinheiro quanto antes, para depois você negociar com o banco, é você revender
coisas. Então, revender é vender algo que foi adquirido anteriormente. Então, supondo que eu tenho uma televisão que eu não uso, por exemplo, cara, você pode pensar de repente em vender essa televisão. Ah, tem várias roupas no meu armário que eu não uso há anos. Cara, pode de repente tentar revender num bazar, num enjoei da vida, tem sites que fazem isso, né? Pode ser uma opção. Exemplo, aquele mentorado que eu falei, que tinha 3 equipamentos, né? Uma geladeira, um frigobar e um freezer, ele observou que, cara, além de reduzir os custos usando somente a geladeira, ele vendeu os outros 2. Então ele pegou esse dinheiro logo para justamente poder resolver essa situação da dívida do cartão de crédito dele o quanto antes. E uma das dívidas ele conseguiu a juros zero e a outra ele pagou um pouquinho de juros, mas foi algo que ele julgou ser justo, tá? Então, legal, tô trazendo aqui experiências práticas para vocês, tá, pessoal? Próxima dica é: não pague os juros da vida. Da dívida. Não pague os juros da dívida. Aí vocês vão entender, Fialho, não é para pagar a dívida? Não, pessoal. Peguem a frase, não paguem os juros da dívida. Por quê? Porque eu estou considerando que agora você executou todas as estratégias que eu falei e você já tem o valor da dívida sem os juros. Ou você já tem o valor da dívida e com um pouquinho mais ali de valor, tá? Então, nesse momento, já começa a ficar interessante e já é o momento para você negociar a sua dívida. Mas a partir do momento que o banco te ligar, não é você que vai ligar para o banco, você vai ter que ser firme também, tá, pessoal? Então, exemplo, o banco ligou, você fala, não tenho condições nenhuma de pagar essa dívida, a única coisa, supondo que minha dívida aqui seja de 2.000 sem os juros. Então, peguei essa dívida de 2.000 no cartão e agora, depois de uns meses, ela está em 3.500, tá? Supondo aqui. Eu vou falar, não tenho condições nenhuma de pagar essa dívida de R$2.000, a única coisa que eu consigo fazer é pagar os R$2.000, que é o valor inicial sem juros, que eu consegui aqui pedindo, implorando para parentes, foi super difícil, tive que vender uma televisão minha que eu amava, e é a única forma que eu consigo fazer o pagamento dessa dívida. Tá vendo? Tem que ser firme. Ou se você preferir, dependendo da sua situação, se você ficou muito tempo sem pagar, você pode de repente botar uns juros também, porque o banco ele ganha dinheiro dessa forma, e o banco dificilmente vai aceitar ele não ganhar dinheiro nenhum nessa transação. Tá? Então, às vezes, você pode falar, nesse exemplo aqui, é 2.000 que você pegou e tá 3.500 já, você pode falar, o que eu tenho é no máximo 2.500 para pagar essa dívida. Fora isso, eu não tenho condições e vou ficar sem pagar. O que eu consigo fazer é isso. Então, só umas ideias aqui para vocês adaptarem, obviamente, para sua realidade. Cada pessoa tem uma realidade completamente diferente. E só assim, só dessa forma, você sendo firme, que eles vão entender que com você não vai ter muita negociação. É aquilo ou eles ficam sem o dinheiro. E repara, ficar sem o dinheiro não é algo que o banco gosta. Tá? Então é importante vocês entenderem esse jogo, que foi uma das pautas que eu trouxe lá no começo do vídeo. E a partir do momento que vocês estão executando todas essas estratégias aqui, pessoal, vocês vão virar literalmente um exterminador das dívidas. Então vocês vão ter que ir eliminando naquela ordem de prioridade que vocês organizaram no começo aqui do vídeo, vocês vão pegar e vão eliminando agora de dívida a dívida. Tá? E esse é o objetivo desse nosso vídeo, que você consiga se livrar literalmente das suas dívidas do cartão de crédito. E muito dos insights que eu trouxe aqui, pessoal, valem para qualquer dívida, tá? Além das dívidas de cartão, valem também para você tentar aí com outros empréstimos que você possa ter pegado ao longo da vida. E é importante, pessoal, lembrar que o cartão de crédito, ele não é extensão do seu salário. E olha só a gravidade. Muita gente vê, eu tenho 5.000 de salário e tenho limite de 3.000. Beleza, então minha renda é 8.000. Não, pessoal, não é assim. Tá, entendam isso. E aqui, só para vocês entenderem, olha a gravidade. Supondo que eu tenha R$1.000 aqui. E eu vou deixar ele rendendo num CDB aí de 100%, que tem a rentabilidade de 100% do CDI. Hoje, com a taxa de juros a 13,75, eu tô sendo otimista, tá? No final do ano ele vai chegar, considerando que essa taxa permaneça constante, vai chegar ali a R$130 de rendimento. Então eu terminei o ano com 1.130. Agora vamos ver se ao invés desses R$1.000 eu deixar ele rendendo no ano, eu vou ter esses R$1.000 em dívida no cartão. Só no primeiro mês, pessoal, considerando o juro de 12,5% ao mês da dívida do cartão de crédito, eu já vou ter aí de juros, só no primeiro mês, R$125. R$125. É praticamente o rendimento que eu teria ao longo do ano inteiro nessa perspectiva aqui otimista. Olha só como é importantíssimo você o quanto antes quitar essa dívida. E é justamente você está correndo contra o tempo, tá? Por isso que eu estou frisando isso aqui. E no ano, pessoal, essa dívida aí, essa taxa, né? Ela passa de 329% de juros ao ano. Então, sua dívida de R$1.000 passaria a ser mais de R$4.000 ao ano. Olha que loucura. É importantíssimo vocês entenderem isso para justamente não permitirem que esse ciclo de dívidas aqui, ele
permaneça aí na sua vida. E espero de fato que com esse vídeo eu tenha conseguido contribuir na sua vida agora. Não se esqueçam de compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque senão você não vai ser avisado dos próximos vídeos que a gente postar em primeira mão para você entender tudo, literalmente tudo, do mundo de milhas, aéreas, cartões de crédito e como viajar muito mais barato e até mesmo de graça. Te vejo no próximo vídeo.